Ei pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar as semanas 5 e 6 do PET 2 de Matemática. E nessas semanas a gente vai abordar o tema de inequações e também função do segundo grau. Vamos começar aqui, que esse nosso vídeo aqui hoje vai ser bem rapidinho, que são duas questões só, apenas o PET colaborou dessa vez, foram duas questões apenas, bem pouco eu acho, né? A gente compensa nas atividades complementares aí. Mas vamos lá. A primeira questão da semana 5, ou melhor, a única questão da semana 5 é a seguinte. Uma empresa que trabalha com cadernos tem gastos fixos de R$ 400 mais o custo de R$ 3 por caderno produzido. Sabendo que cada unidade será vendida a R$ 11, quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Então, nós temos as opções aí. Então, vamos tentar identificar que tipo de inequação que a gente vai encontrar nessa questão aqui. Olha, nós temos o seguinte, que esse gasto fixo, o custo de produção é de R$ 400, que é um gasto fixo, mais o custo de R$ 3 por caderno produzido. Vamos chamar a quantidade de caderno produzido que a gente não sabe de X? Eu sei que cada unidade de caderno vai ser vendida a R$ 11. Quantos cadernos deverão ser produzidos para que o valor arrecadado supere os gastos? Então, eu quero saber a quantidade de cadernos vendidos, 11x, para poder superar, ou seja, ser maior do que esse restante aqui, os gastos com a produção. Então, vamos pensar o seguinte, vamos resolver essa nossa inequação aqui. Para fazer isso, eu resolvo de forma bem parecida com uma equação, só que no lugar a gente vai ter uma desigualdade, seja maior, menor, maior igual ou menor igual. Vou pegar esse 3x, então, passar para o lado de cá. A gente vai ter, então, o valor de 11x menos 3x. Ele troca também o sinal quando passa da desigualdade. 11x menos 3x dá 8x. Isso ainda é maior do que 400. Ou seja, o valor aqui de x, nesse caso, vai ter que ser maior que quanto? No caso aqui, vai ser 400 dividido por 8. X vai ter que ser maior que 50. Ou seja, qualquer valor de x superior a 50 vai ser também superior os gastos aqui em relação aos custos de produção. Alternativa A, nesse caso. Beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão já é da semana 6, que também é a única questão que nós temos na semana 6 aí, sobre função do segundo grau. Acho que poderia ser mais bem explorado, esse tema de função do segundo grau pelo PET. Vamos ver como que eles vão trabalhar essas questões aí no PET 3, A primeira questão é a seguinte, primeira também e única. Identifique abaixo quais funções são do segundo grau. Então, nós temos que, na função do segundo grau, ela pode ser definida como f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou então eu posso também escrever a função do segundo grau como y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, eu tenho que ter, na minha função do segundo grau, o termo x ao quadrado para a gente conseguir chamar isso de função do segundo grau. E também essa função, esse valor, essa nossa equação, ela tem que ser o maior grau possível. Não posso ter grau maior do que 2 aqui para ser equação do segundo grau. Se for maior do que 2, vai ser uma equação de terceiro grau, de quarto grau, de quinto grau, enfim, do grau que tiver ali, do valor do expoente, Eu posso ter aqui um valor ainda que acompanha x e também eu posso ter um valor independente, que não tem x. Como, por exemplo, olha, essa primeira equação bate certinho com o que a gente falou aqui. Ele tem o termo do x ao quadrado, ele tem o termo com x e aqui nós temos ainda um termo sem x. Então, esse primeiro exemplo é uma função do segundo grau. Esse segundo exemplo aqui também é uma função do segundo grau, já que nós temos o termo que é x ao quadrado e também nós temos um dos termos com x. Mas aí, Christian, você não tem o termo independente. O termo independente não é necessário para que seja uma função do segundo grau. É necessário que nós tenhamos a
potência, né, o valor do x ao quadrado ali. Nesse terceiro caso, ele não é uma função de segundo grau. Mas olha, nós temos o valor ao quadrado. Mas repara aqui que nós temos uma outra potência, a quinta. Então, isso não é uma função de segundo grau. Além do mais, também que nós temos duas variáveis. Olha, eu tenho a variável r com potência e também tenho a variável x. Então, isso aqui não é uma função de segundo grau. Nesse quarto caso aqui, ele também não é uma função de segundo grau. Por quê? Cadê o x ao quadrado nele? Não tem. Se não tem esse x ao quadrado, isso não é uma função do segundo grau. Já esse outro exemplo, por mais que aqui agora a gente está falando de s, eu não estou utilizando as nomenclaturas f de x nem y, eu também posso criar uma função em função de s, né, como foi colocado aqui no exercício. E nós temos o valor que está ao quadrado, nós temos um valor que não está ao quadrado e nós temos um valor sem nenhuma das variáveis. Então, essa daqui também é uma função do segundo grau. Esse próximo caso aqui não é uma função de segundo grau, olha, não é também do segundo grau. Esse penúltimo exemplo, olha, se eu trocar, né, o f de x de posição, ou melhor ainda, se eu passar o 3 para o outro lado e o 9,87 para o outro lado, eu vou obter sim uma função do segundo grau. Reparem o seguinte, que a função menos 5x ao quadrado menos 9,87x menos 3 igual a f de x é uma função do segundo grau. Eu posso escrever isso aqui também como f de x igual menos 5x ao quadrado menos 9,87x menos 3. Ficou na forma, então, de uma função do segundo grau. Então, esse também é uma função do segundo grau, só está escrita de uma forma diferente. E esse último exemplo aqui, olha, ele, se a gente isolar também o valor j, se eu pegar esse j e passar ele para o lado de cá da igualdade e esse valor k para o outro lado, nós vamos ter o seguinte, olha, o j vem positivo e vai ter k ao quadrado, esse k, né, passa negativo, menos k mais 3, fica dessa forma, o que indica, né, que essa função também ela é do segundo grau. Então, nós temos aí essas circuladas, são as funções do segundo grau, e essas com o x não são funções do segundo grau. Então, nossa aula hoje ela foi mais curtinha, ela foi mais rápida, bem objetiva. Vamos ver aí como que o PET 3 vai tratar esses conteúdos, se ele volta a reforçar um pouco da função do segundo grau, que acho que vai ser necessário, né? Mas vamos ver. Até lá, a gente vai continuar estudando, a gente vai continuar revisando com as atividades complementares. E é isso, pessoal. No PET 3, a gente volta aqui com as atividades do primeiro ano. Até a próxima. Tchau!